E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Hoje é a decisão do Copom, dia 2 de agosto. A gente vai conversar sobre esse ciclo de baixa da taxa Selic, né, que possivelmente começará na reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, nesse dia aí, 2 de agosto. E a gente vai entender então essas características do que é esse ciclo de baixa, de onde ele iniciou, né, para a gente chegar até no patamar que a gente está de uma taxa Selic de 13,75, né, quais as características desse mercado atualmente. Então a gente vai compreender todos esses detalhes no vídeo de hoje. Vamos lá, vamos entender aqui o que está acontecendo com a questão econômica do Brasil em relação aos seus juros, tá? Aos seus juros oficiais, chamado que é a taxa Selic, né? Como assim é conhecido de taxa Selic. Vamos lá, existe aí um potencial ciclo de baixa que vai se iniciar no Brasil agora em meados de agosto. Por quê, pessoal? Porque a causa do ciclo de alta, falando dele, que começou lá em 2 anos atrás, ali no período de mais de 2 anos, né, no período ali de pandemia, etc. Tá? E a gente viu aí de um patamar que saiu de 12% a taxa Selic, que agora ela bateu em 13,75 e vem se mantendo nesse patamar de 13,75 por alguns meses. Mas agora o Banco Central observando algumas variáveis, principalmente, né, a contenção da inflação, né, foi contida aí a inflação, tá? E a gente viu aí no IPCA, que é o índice que mede a inflação oficial no Brasil, que ele veio até deflacionário, né? Então com isso dá sinais à economia de que isso está se estabilizando a inflação. Por quê? A Selic é utilizada, né, essa taxa de juros oficial do Brasil é utilizada para frear a inflação. Então é uma ferramenta de política monetária que o Banco Central brasileiro tem. E o Banco Central é um independente, né, é um órgão, uma autarquia federal independente, graças a Deus por isso. Senão nós poderíamos estar bem comprometidos mais do que estamos aí diante de gastos excessivos do atual governo. Mas vamos entender isso. A inflação está controlada, então a taxa Selic não há mais motivos para ela continuar, né, no atual patamar que está. Porém, existem detalhes que a gente vai observar aí, que não é só porque está controlada, pode sair baixando essa taxa Selic desenfreadamente. Porque freia-se o consumo, né, com o objetivo de frear a inflação, baixar a inflação, então por isso que eleva-se os juros. Então essa é a dinâmica da Selic, tá? O movimento da Selic de alta era por causa dessa situação. Mas só que agora haverá então aí uma tendência contrária, que vai afetar investimentos, que vai afetar crédito, e a gente vai conhecer agora observando esses tópicos aqui embaixo. Então a meta para o Banco Central, aí, o que o Banco Central estabelece, né, ele tem aí as decisões do comitê, eles fazem relatórios, então a meta deles é chegar aí numa inflação de 3%, né, no final de 2024. Então eles estão observando isso daí, trabalhando, só que está longe da meta, e a meta inflacionária de inflação de serviços, que ainda está na casa dos 5,20, alguma coisa, está bem longe do centro da meta, que é 3%. Então eles estão trabalhando com esse cenário, mas vamos a algumas situações aqui importantes. Primeiro, a previsão da queda da Selic de hoje, ela vai de 0,25 pontos base a 0,50. Por quê, pessoal? Muitas instituições financeiras, analistas do mercado financeiro, estão aí fazendo essa previsão, né, vendo uma parcimônia por conta do Banco Central de não fazer algo de maneira muito acelerada. Tá? Então, visto que tem inflação aí de serviço no radar, etc. Então, eles estão projetando aí uma previsão aí de queda, né, de 0,25% até 0,5% na decisão do Copom de hoje, tá? Após o término aí do pregão, né, após o final das operações no mercado. Tá? Isso é positivo para o Ibovespa, tá? Para a Bolsa de Valores, para o mercado de renda variável, sim, na proporção de 1 para 8, porque a expectativa é essa, a queda da Selic saindo aí de um patamar, vindo de um patamar, por exemplo, acumulado aqui há uns tempos de 1%, porque ela não vai cair 1% de uma vez, mas uma queda de 1% na Selic, isso daí você vê uma alta, né, uma possível alta na bolsa de até 8%. Então isso é bom para o mercado de renda variável, porque principalmente devido à situação daquela questão estatística que a gente observa, né, que eles não caminham juntos. Né? Você, por um momento, tem um movimento de alta no Ibovespa e você tem um movimento de queda na renda fixa ou na
na Selic, tá? São movimentos contrários, tá? Então você vê depois um movimento de alta na Selic, você vê um movimento de baixa na Selic. Então não andam juntos esses dois mercados, tá? Isso daí em estatística é bem conhecido do pessoal do mercado. Tá? Então é algo aí negativo, né? Não é ali um caminho de maneira positiva que eles estão caminhando juntos, não caminham, eles caminham em movimentos opostos, tá certo? Vamos aqui entender também o que é positivo também para o setor de crédito. Tá? O setor de crédito aí tende a possivelmente baratear mais os juros do empréstimo, do financiamento, etc., por conta de uma queda no índice na taxa de juros, melhor falando, né, oficial do país. Então a taxa de juros ela vai servir como referência para outros empréstimos, né, financiamentos, etc., tá? Nas instituições financeiras ao redor do Brasil. Então isso é positivo, sim. Outra questão aqui, onde investir em renda fixa, renda variável? Vamos aqui primeiro tratar essa questão da renda variável. Muitas pessoas podem investir, né, em bancos, em instituições financeiras, porque as instituições podem começar um ciclo aí de empréstimos maiores devido à taxa estar caindo, né, e você pode investir também em ações ligadas a consumo, né, varejistas, por exemplo, né, que vão ter esse impacto aí do consumo que vai voltar paulatinamente a aumentar devido à redução da taxa Selic. Então isso daí diretamente, esses setores aí são afetados, né, e de maneira positiva, tá? Aqui também na renda fixa, né, o impacto de onde investir na renda fixa, bem, com o ciclo de alta você tinha aplicações de investimento chamado pós-fixados. Eles que vão acompanhar esse ciclo de alta. Sobe a Selic, os pós-fixados, os investimentos de renda fixa em pós-fixado, né, eles acompanham também essa subida, tá? Enquanto que o pré-fixado não, ele como o nome diz, ele é fixado. Então, no momento da aplicação você fixa e ele, mesmo que suba a inflação, ele não acompanha, porque já prefixou aqui no início, tá? Só que isso daí era para um movimento de ciclo de alta da Selic. Agora que a gente está aí no movimento contrário, que vai ser o início de um ciclo de baixa, a gente vai ter esse movimento contrário. Então, o que era interessante, inteligente, a gente ficar numa pós-fixada, como vai começar a cair, é interessante você pré-fixar o investimento. Se esse ciclo se confirmar e vir quedas e mais quedas, que é o que o mercado está projetando, esperando, então isso daí tende a ser o contrário. Você prefixa lá em cima o investimento em 13%, 75%, 14%, e mesmo que caia, o teu investimento foi prefixado em renda fixa. Então ele vai ficar até o vencimento, né, do teu produto financeiro que você adquiriu, seja um CDB, uma LCI, etc. Ele vai prefixar lá naquele patamar mesmo que a Selic venha a cair. Ele não vai acompanhar a queda, ele vai ficar prefixado. Então se inverte aí as polaridades, né? O mais interessante agora é você investir em papéis, em títulos ou em CDBs, etc., pré-fixados, com essa queda que pode vir nos próximos anos. Entendido? Vamos a outra questão aí. O Boletim Focus, ele vê uma Selic lá projetada ao final de 2023 em 12%. Então a gente está 13,75%. Ao final aí do ano de 2023, até dezembro, eles projetam aí que a Selic esteja em 12%. Então, se é o Boletim Focus, o que é isso? É um boletim muito técnico que o pessoal do Banco Central, o Copom, após a reunião do Copom, né, ou antes também da reunião do Copom, então eles avaliam todas essas premissas, essas análises da economia brasileira e eles fazem esses boletins. Esse boletim aqui ele foi liberado ao mercado dia 31, né, de julho e ele traz essa previsão de 12% no final do ano. Após essa reunião e após ver a movimentação da economia, como ela vai se comportar, eles vão fazer em breve outro Boletim Focus que traz informações mais técnicas. É esse Boletim Focus do Banco Central que o mercado analisa e faz as suas projeções, conforme a autoridade monetária aí os libera. Entendido? E vamos lá entender também outra situação. Cautela, pessoal. O Banco Central ele não vai ser uma entidade ineficiente ou uma entidade, uma autarquia federal irresponsável. Então, ele vê os cenários que nós temos um governo que é gastador e com isso pode levar à inflação, né?
o que o Banco Central tem observado muito é a inflação de serviços. A gente pode até ver um IPCA, né, controlado, que é o índice de inflação brasileiro, mas uma inflação na área dos serviços estão caras, principalmente, estão altas, né? Melhor falando, principalmente após o setor ali responsável por isso no Brasil, né, os políticos, né, aprovarem aquela reforma aí, né, tributária. Isso mexeu muito nessa questão da inflação dos serviços. Então o Banco Central está de olho, ele não vai aí liberar, né, as comportas da Selic em queda de maneira rápida. Ele vai ser, né, parcimonioso, ele vai ser cauteloso, porque pode vir ainda uma inflação no radar, tem uma inflação no radar, isso pode aumentar e isso atrapalhar, né, os objetivos aí que ele coloca no Boletim Focus, de manter aí uma meta de inflação em 3% em 2024, de alcançar 12% de maneira paulatina aí de taxa Selic ao fim de 2023. Então é necessário essa parcimônia, é necessário essa cautela, tá certo? Curva de juros, pessoal. Essa questão da curva de juros, o que é? O mercado ali comprando e vendendo, então as taxas de juros de 2030, 2035, etc., elas vão subindo e descendo ali na BMF, né? As negociações vão acontecendo. Isso daí é uma operação do mercado. Então a curva de juros já mostra juros mais baixos. Porém, é uma curva de juros versus ao BCB, ao Banco Central do Brasil. O que a autoridade monetária vai realmente falar? Porque quem dita os rumos no final é a autoridade monetária e não a curva de juros, tá certo? Então, mesmo que a curva de juros já esteja precificando taxas de juros lá na frente, mais baixas, porém, quem dá a cartada final, quem bate o martelo é o Banco Central, né? De maneira técnica, de maneira independente, não tem questões políticas envolvidas, é de maneira mesmo isenta, né? Que o Banco Central vai aí tomar a sua decisão. Era isso que eu tinha para tratar com vocês. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima aqui no canal de João Financeiro. Valeu!